Salve, salve, rapaziada, tudo bem com vocês? Vai começando mais um vídeo aqui. E antes de mais nada, rapaziada, quem não se inscreveu, não esquece de se inscrever no canal. Deixa sua curtida aqui, deixa seu comentário, que eu sempre procuro ler os comentários aqui de vocês, aqui na nossa página, aqui na nossa comunidade corintiana, trazendo sempre informações e opiniões aqui do nosso querido Esporte Clube Corinthians Paulista. Bom, vamos lá. Hoje temos algumas coisas para poder pontuar, tá? O que seria? Primeiramente, os assuntos. Quais que são? A Gaviões da Fiel noticiou que conseguiu protocolar o pedido para quitação de intenção de quitação da Arena Corinthians. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também da partida de ontem, referente ao Corinthians e Atlético Paranaense, válido pelo Campeonato Brasileiro. Um jogo importantíssimo, de extrema importância. E ó, o homem representou, viu? Só isso aqui, ó. Memphis Depay marcando seu primeiro gol com a camisa do Corinthians. Que golaço, rapaziada. Vamos comentar disso também. E a outra notícia que a gente tem não é uma notícia tão boa assim, mas provavelmente nos próximos jogos o Yuri Alberto e Kaká ficaram fora por suspensão. Eles foram julgados pelo STJD pelo confronto contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, onde o Yuri Alberto e o Kaká acabaram sendo expulsos por agressão, falta hostil. A gente vai comentar um pouquinho mais. E o Kaká por reclamação e também auto hostil. A gente vai comentar um pouquinho dessas duas ações que levaram os jogadores a fazer isso, tá? Então bora lá? Vamos lá. Pois bem, como que a gente vai começar? Vamos começar aqui com uma notícia boa, que é a notícia da Gaviões da Fiel. Eles notificaram, mandaram uma nota oficial, né, via suas redes sociais e tal, informando que a Gaviões conseguiu protocolar uma intenção oficial de fazer a quitação da Arena, da Arena Corinthians junto à Caixa Econômica. Pois bem, segundo a notícia aqui que eu vou ler para vocês, ó. Nessa sexta-feira, dia 16, o Corinthians, por meio da sua diretoria, a Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do clube, e a Caixa Econômica Federal vão assinar o protocolo de intenção sobre a dívida da Neoquímica Arena. Então eles vão saber o real, creio eu que é isso, tá? Se tiver algum erro que eu estiver aqui falando, vocês me corrigem aqui embaixo. Mas creio que eles vão saber realmente qual que é o valor real da dívida do Corinthians, para poder estar passando e fazendo o pagamento, né? E o real da dívida, com a assinatura do documento, o Gaviões ficará mais próximo de anunciar a arrecadação para quitar o estádio. A Caixa apoia os esforços entre as torcidas organizadas e o clube na busca de alternativas para que a Fiel possa contribuir financeiramente com a quitação da Arena. Após essa assinatura, o que vai acontecer? Que é que ele está explicando um pouquinho mais, tá? Após a assinatura, a Gaviões irá trabalhar para anunciar nas plataformas a forma que vai ser feito esse Pix, para poder ajudar nessa quitação da Arena Corinthians, né? E começar a arrecadar o dinheiro para conseguir fazer a quitação da Arena. Uma boa notícia, uma excelente notícia. Apesar que eu acho que é o seguinte, eu já dei minha opinião aqui a respeito disso. Eu não concordo, tá? Eu vou meio que uma linha contrária que todo mundo está pensando. Eu acho o seguinte, eu não concordo pelo seguinte fato. Se você for pegar a dívida atual do Corinthians, referente a Arena, tirando a dívida do clube, a dívida está basicamente paga. Porque o Corinthians recebe da Neoquímica os valores referentes aos name rights. O restante, o Corinthians tem que colocar, acho que só 20 ou 30 milhões por ano, para poder completar só o dinheiro para pagar a parcela anual. Então não tem por que ficar fazendo vaquinha. O Corinthians deveria se preocupar, sim, de tentar quitar as dívidas de curto prazo. O que são essas dívidas de curto prazo? Seriam as dívidas que estão para vencer amanhã, por exemplo. Você tem uma dívida para vencer amanhã, mas não tem como pagar. Aí qual é o risco de bloquear as contas, como aconteceu, que o André Cury, ele bloqueou as contas do Corinthians e está esperando cair os 30 e poucos milhões para ele poder pegar via judicial por causa de uma confissão de dívida que foi feita lá atrás. Então o Corinthians tem que tentar sanar essas dívidas curtas. As dívidas curtas, elas impactam muito mais dentro do clube do que uma dívida longa, que nem a da Neoquímica Arena.
Então por isso que eu não concordo muito com essa vaquinha. O Corinthians devia se empenhar assim, beleza, vamos tentar sanar as dívidas de curto prazo. Sanar as dívidas de curto prazo, o Corinthians ter uma respirada, beleza. O problema é isso, é que toda hora tá tendo medida judicial, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não dá, rapaziada, não dá. Então o estádio do Corinthians é os menores dos problemas. É o menor dos problemas, no meu ponto de vista. Mas se a Gaviões acha por bem a fazer essa ação, tentar arrecadar, todo esforço é válido. Se vai dar certo, se vai dar certo ou não, e vai se conseguir arrecadar o valor ou não, já é outra história. Esse é meu ponto de vista. Não sei qual é a opinião de vocês. Deixa a opinião de vocês aqui embaixo. E agora vamos falar o seguinte. Deixa eu ver aqui. Vamos falar da parte um pouco mais triste agora, que é a punição do Yuri Alberto e do Kaká, tá? STJD define as punições aos jogadores do Corinthians por confusão com o Flamengo pelo jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, tá? Lembrando, essas punições não vai valer para Copa do Brasil, tá? Copa do Brasil tá tudo certo, tá tudo ok. Essas punições não vão valer para lá, vão valer apenas para o Campeonato Brasileiro. Então, Corinthians o jogo de volta que será agora no domingo contra o Flamengo, tá tudo ok. Passando para a final também tudo ok, tudo certo, não tem problema nenhum, tá? Então, qual que foi a punição que foi dita? Foram dois jogadores e o Emiliano Dias que foram julgados. No caso dos jogadores, o Yuri Alberto e o Kaká. E o Emiliano Dias, que é auxiliar técnico do Ramon Dias. Após a confusão que deu lá no jogo, tal, eles foram expulsos, tal, beleza. O que aconteceu? Aqui, ó, Yuri Alberto e Kaká receberam punição de 2 jogos cada. Os dois já cumpriram uma partida antes do julgamento. Então, beleza. Já cumpriu basicamente como se fosse uma automática, tá? Então, eles faltam cumprir mais uma. O atacante foi julgado por desferir chutes ou pontapés desvinculados da disputa de jogo, ou seja, dizendo que ele foi desleal na disputa de bola, tá? Eu não vi tanto se foi para tudo isso ou não. Ele poderia correr o risco de ter uma punição muito maior, o Yuri Alberto? Sim, poderia. A punição máxima, se não me falha a memória, poderia ser ter 12 jogos. Se fosse 12 jogos, o Yuri Alberto estaria fora do Campeonato Brasileiro e não jogaria mais pelo Brasileiro, tá? Mas até que 2 jogos ainda foi até brando, foi até suave, tá? Visto que ele já cumpriu a metade da pena, que seria um jogo já tá no automático. Dessa forma, assumiu o risco de causar danos ou lesão. Já o zagueiro foi enquadrado no artigo 250, que no caso foi do Kaká, tá? Por empurrar assintosamente o companheiro ou adversário fora da disputa da jogada, fora da disputa de bola. O Kaká pegou o jogador, não lembro quem que foi do time do Flamengo, pegou o cara pelo pescoço e eles consideraram um ato hostil e resolveram dar punição pro Kaká mesmo com a expulsão, tá? Ambos os casos cabem recurso sim. Então, no caso, o Roberto e o Kaká não poderiam jogar contra o Cuiabá, tá? Pelo meu entendimento. Já Emiliano Dias, por sua vez, ele recebeu uma partida de punição que já foi cumprida, então tá tudo certo, tá tudo ok, não tem nada a acrescentar sobre isso. Por ele enquadrado no artigo 258, que assumiu com qualquer conduta contrária à disciplina ou ética esportiva. Ele reclamou e acabou sendo expulso. Também na confusão lá toda. Além disso, olha o prejuízo que ainda causa. Além disso, o Corinthians e o Flamengo também foram punidos. Os 2 clubes receberão uma multa de 5 mil a cada pela confusão, enquadrados no artigo 257 do Código Esportivo, que trata de participar de rixa, conflito ou tumulto durante a partida, prova ou equivalente, quando não seja possível identificar todos os contentores, as entidades de práticas esportivas, clubes atléticos, treinadores, membros de comissão técnica, as 2 equipes também receberam uma multa de 3 mil cada, 1 mil por minuto, por causa de 3 minutos de atraso para o início da partida. Ou seja, fora ter o jogador expulso, ainda recebeu multa em dinheiro ainda por cima. Ou seja,
as entidades resolvendo arrancar dinheiro de qualquer jeito, né? Mas bom, não foi só pro Corinthians, foi pro Flamengo, então tá tudo certo, tá? E ainda teve o caso do Fabinho Soldado, executivo que foi punido por 15 dias de suspensão por gritar na porta dos vestiários para de picar o jogo. Agora eu te falo, isso era o motivo para ele ser citado na súmula? Do meu ponto de vista, no meu modo de ver, não. Não tem motivo nenhum por que ele ter citado na súmula se o cara não oferece, ele não destrinchou direto pro árbitro. Simplesmente foi uma crítica que ele fez. Do meu ponto de vista, foi uma crítica. Não foi, não, você tá picotando o jogo diretamente. Ele falou, para de picotar o jogo. Simplesmente isso. Pra mim, eu acho que foi uma atitude mais severa. Mas isso aí até tinha a possibilidade de pegar de 15 a 180 dias de gancho. E por fim, o Corinthians recebeu mais uma multa ainda de 5 mil pela conduta de 2 gandulas, por causa que eles assumiram qualquer conduta contrária à disciplina ou ética esportiva. Segundo os relatos da arbitragem, na súmula do jogo, os responsáveis foram responsabilizados por retardar o início do jogo, demorando a repor a bola à equipe adversária. Bom, isso aí acontece em qualquer estádio do Brasil e do mundo. No mundo não, aqui no estádio brasileiro. Os caras retardam a bola, os caras somem com a bola e ninguém é punido, só o Corinthians que é punido. Vocês já viram o time do São Paulo ser punido por causa disso? Vocês já viram o time do Palmeiras ser punido por causa disso? Não, é só no do Corinthians, vocês podem reparar. Posso estar sendo equívoco em falar isso? Posso até estar, mas pra mim essa punição não cabe, isso aí é injusto, totalmente injusto. Além do jogador do Corinthians, o Carlos Alcaraz, que é o jogador do Flamengo, que recebeu punição de 4 jogos, já cumpriu 1, por ter agredido atletas do Corinthians, algo previsto no artigo 254. Então, ou seja, o cara pegou uma punição um pouco maior aí, de 4 jogos. Ele já cumpriu 1 jogo e vai cumprir mais os outros 3. Bom, é complicado, rapaziada, é complicado. Esse STJD não dá pra confiar nos caras. Os caras se acham Deus, se acham o certo de tudo, né? O que na realidade não é. Eles não agem pelo que é o correto do futebol. Eles acham que passam na cabeça deles que, não vou falar o que eu tô pensando aqui, que não é capaz de eu me exaltar demais, né? Mas no fim é isso aí. Pelo menos o Corinthians tomou prejuízo, mas tomou um prejuízo tão grande, né? Tomou financeiramente por causa do dinheiro que vai ter que pagar, mas em questão de campo não tomou tanto, porque cada um dos 2 jogadores vai ter que cumprir só mais um jogo de suspensão, que vai ser contra o Cuiabá agora no próximo jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem opção de ataque? Tem opção de ataque, então acho que nesse ponto não tem preocupação, e tem opção do campo de defesa também para isso. Então nesse ponto, nesse papo, acho que tá tudo tranquilo, não tem muito o que pensar. Bom, agora o que a gente vai falar? Da Caixa já falamos, do Yuri Alberto, Gaviões. Agora vamos falar do jogo agora, lógico, vamos falar do jogo. Cara, o que foi esse jogo do Corinthians ontem, hein? Um jogo que o começo dos primeiros 20 e poucos minutos, o Corinthians em cima do time do Atlético, em cima, tentando marcar, consegue marcar 2 gols. Aí a gente falou, puta, deu uma respirada, deu uma aliviada. Mas o problema é que ela tá estourada, rapaziada. Se não é sofrido, não é Corinthians, não adianta. Em 2 lances, em 10 minutos, o Corinthians faz o favor de tomar 2 gols do time do Atlético Paranaense, que não marcava gol, a fazer o que? Quanto tempo? 9 jogos. Os caras 9 jogos sem tomar sem fazer um gol, e os caras conseguiram marcar 2 em cima do Corinthians. O Corinthians teve falhas defensivas? Sim. Todo mundo fala, foi culpa dos zagueiros. Não. O erro das jogadas dos gols começou lá no meio campo. Para mim, 2 jogadores destoaram da partida que não conseguiram apresentar um bom futebol. Foi no caso do Breno Bidon e o José Martins, que veio da seleção representando pela eliminatória da Copa. Fez uma partida horrível, foi muito ruim, foi muito mal. Então acho que esses 2 ali estavam destoando muito do restante do time. E com a base para você ganhar um jogo, é você ter que ganhar o meio campo. Se você não ganha o meio campo, não adianta porcaria nenhuma, não adianta nada. Então acho que eles foram jogadores 2 bem abaixo.
ali do meio campo. O único que estava se destoando um pouquinho mais é o Rodrigo Garro, ainda meio apagado um pouco no jogo, e o José Martins não, o Carrilho. O Carrilho fez uma partidaça ontem, jogou muito mesmo, na minha opinião, né? E teve problemas defensivos também. O Corinthians, para mim, o André Ramalho falhou no gol também, tá? Foi uma sequência de erros. E no caso do André Ramalho, para mim, eu acho que o Nicão, ele não é exímio cabeceador, mas ele antecipa o André Ramalho e consegue tirar uma casquinha suficiente para poder fazer o gol. No gol, eu achei que foi falha do Hugo? Sim, tá? Sim, porque o goleiro não simplesmente não pode ficar fazendo golpe de vista na bola para a bola ir para fora. Se ataca na bola, tenta se atacar ou faz alguma coisa. Não fica plantado bananeira sem fazer nada. Para mim, ele errou no primeiro gol. Era uma defesa muito defensável, isso era mesmo, mas tudo bem. Aí logo em seguida vem mais um gol do time do Atlético Paranaense. Uma bobeada também tremenda do time do Corinthians, e mais uma vez toma um gol infantil, e um gol que era defensável também, no meu ponto de vista, tá? Esse negócio do Hugo ficar dando golpe de vista na bola, não cabe mais isso. O cara tem que, é o que eu volto a repetir, ele tem que se atirar na bola, mesmo que ele fosse tentar fazer alguma coisa, mesmo que ele não chegasse na bola, mas se joga na bola, não fica dando golpe de vista não adianta nada no futebol, não adianta nada. O tal do, acho que foi o Eric que fez o gol do time do Atlético, ele entrou na área e bateu cruzado, e o Gustavo ficou só olhando o gol. Então acho que pra mim nos dois gols, pra mim, teve falha do Gustavo, assim. Eu acho que ninguém tá falando isso porque tá exaltando mais a vitória, né? Mas são esses pontos importantes. Pra mim, o André Ramalho falhou no primeiro gol, falhou no gol, e nos dois gols ele teve golpe de vista, vamos dizer assim, para tentar tirar a bola com o olhar só. Para goleiro, eu acho que para mim não existe isso, tirar a bola com o olhar. Ou você tem que pular e tentar pegar a bola, pronto, acabou. Faz o simples e o básico, né? E agora vamos falar das partes importantes, né? No primeiro tempo ainda o Garro meio que se escondendo um pouquinho no jogo, mas o Corinthians volta para o segundo tempo com 2-2 no placar, precisando ganhar o jogo, ainda mais que o Flamengo estava perdendo do time do Fluminense no Fla-Flu no Maracanã. Então a vitória era importantíssima, nenhum empate adiantava, tá? Nenhum empate adiantava, que era madeira de dar em doido, não adianta. E então o Corinthians volta um pouco melhor no segundo tempo e começa a criar jogadas, passa de um lado, passa do outro, ele tira o Breno Bidon e coloca o Romero para fazer um terceiro homem de meio campo ali, às vezes espetando para as pontas, inverteram as posições do Yuri Alberto e do Memphis Depay, e até que chega um momento que o Memphis Depay pega uma bola, tenta ir para cima e ele acaba sofrendo a falta. Aí fica naquela discussão, quem vai bater, fica na bola o Memphis Depay, o Garro e o Romero. Cara, quando eu vi o Romero ali pra tentar bater a falta, eu falei, o que esse cara tá fazendo aí, bicho? O Romero falei, se deixar o Romero bater falta é brincadeira, é um cúmulo. Sendo que tem o próprio Depay que sabe bater falta e tem o Rodrigo Garro. E simplesmente, rapaziada, o Rodrigo Garro sai de cena e entra o Depay. Ele bate a bola e bate a bola na gaveta do goleiro. Bate na trave e entra. Um baita de um golaço. Olha, fazia muito tempo que eu não vi um gol bonito assim, tá? O Rodrigo Garro tem feito uns gols bonitos de falta? Tem, mas esse me lembrou, sabe quem? A lá Marcelinho Carioca, que batia a falta como ninguém, né? Lembrou muito Marcelinho Carioca, cara. Fazia tempo que o Corinthians não fazia gol de falta assim nesse estilo e de uma importância tão grande de um time precisando de um gol, né? Foi sensacional, sensacional. Aí o Corinthians começou a controlar mais o jogo e foi indo pra cima, aí acha o gol com o Rodrigo Garro, de uma bola de uma espanada do goleiro. O Rodrigo Garro só vem e mete pro gol. E depois vem o gol do Yuri Alberto, uma jogada importante. Já quando o Thales Magno entrou até bem no jogo. O Thales Magno, outro que entrou também bem no jogo foi o Charles, entrou bem pra caramba. Deu uma sustentação melhor ali no meio de campo.
Mas foi muito bem o Corinthians. Na segunda metade do jogo, que seria o segundo tempo, mas ainda os primeiros minutos do segundo tempo ficou naquela como que vai ser. E logo o Corinthians só foi deslanchando e depois só controlou o jogo, até fazer o gol também com o Yuri Alberto já na parte final do jogo. Corinthians importante, uma vitória importantíssima, vai ajudar muito, não é os melhores dos cenários ainda, tá? Por que eu não falo? Porque eu falo que não é os melhores dos cenários. Porque, ó, quer ver? Deixa eu puxar aqui só pra vocês terem uma ideia, tá? Não é jogo que eu quero não, cadê a tabela? Aqui, tabela. Aqui, tabela, ó. Vamos lá, ó. O Corinthians tá em 16º com 32 pontos. Fluminense com 33, um ponto a mais. Juventude 34 e Bragantino 34. Atlético do Paraná caiu, tá? Foi lá para baixo, entrou na zona de rebaixamento. O Atlético do Paraná, acho que pela primeira vez, se eu não me engano. Não sei se ele chegou a entrar na zona de rebaixamento uma outra vez ou não. Aí logo em seguida veio Vitória, Cuiabá e Atlético Goianiense. Aí o que acontece? Na próxima rodada, o que vai acontecer? Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui. Na próxima rodada, o que a gente tem? Hoje ainda tem jogo, tem um jogo importantíssimo hoje. Ainda tem Atlético Goianiense e Cuiabá. Vamos pegar aqui, ó. Atlético Goianiense está lá embaixo, última colocação. Para mim, Atlético já era. Já foi de arrasta, já foi para a segunda divisão. Já está basicamente rebaixado. E o Cuiabá tem 26 pontos, tá? 26, 27, 28, 29. Para chegar no máximo a 29. Se o Cuiabá vencer aqui, não vai sofrer tanta alteração assim, tá? O perigo tá no jogo do Vitória, porque o Vitória pega o Bragantino em casa. E o Red Bull Bragantino, apesar de estar dando umas rameladas, umas patinadas aí, mas é um jogo perigoso, é um jogo difícil. E outro jogo da parte de baixo da tabela tem mais algum? Tem o Juventude também. O Juventude pega o Palmeiras. Aqui pra mim o Palmeiras ganha e atropela o Juventude no mesmo jogo, sendo lá no Sul, tá? Então, vamos ficar prestando atenção nisso aí. Só que na terça-feira e na quinta-feira tem jogos atrasados, tá? Na terça-feira o Fluminense pega o Atlético do Paraná. Esse vai ser um jogo fundamental. Aqui seria bom um empate, tá? Aqui seria um bom até empate. Estaria de bom tamanho. Não ia alterar tanto a tabela. E o Vasco pega o Cuiabá, que o Cuiabá está embaixo. Aqui seria interessante o Vasco ganhar, tá? Nesse jogo atrasado. Porque no próximo jogo, o Corinthians pega o Corinthians justamente pega o Cuiabá na sequência. E depois pega quem aqui? Depois pega o Palmeiras, é isso? Ou é a Vitória? Deixa eu ver aqui. Pega o Palmeiras. Depois pega o Palmeiras, que é clássico. Aí não dá pra ter muita noção. Mas essa vitória do Corinthians contra o Atlético Paranaense foi muito importante. Cara, deu um fôlego aí pra te respirar um pouco. E agora vamos ver o que vai dar no domingo na Copa do Brasil. Se o Corinthians entrar no nível de concentração que entrou no primeiro tempo, só que não deixar cair o ritmo igual deixou cair, tá 2-0, tá de bom demais, tá de bom tamanho, acho que o Corinthians consegue vencer sim em casa. O Flamengo consegue até vencer bem, tá? Mas tem que rever esse meio campo do Corinthians. Se não rever esse meio campo do Corinthians vai ser difícil, vai ser complicado. Mas é isso aí. Vamos ver o que nos espera. Beleza, rapaziada? Bom, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, obrigado por quem está se inscrevendo aí no canal, para sempre estar acompanhando nossos vídeos aqui. Obrigado pela confiança, obrigado pela força. E quem não se inscreveu ainda, se inscreve para sempre estar acompanhando vídeos nossos aqui do nosso Coringão. Beleza, rapaziada? Eu vou ficando por aqui, eu volto na próxima e vai, Corinthians!